Nós humanos somos seres curiosos por natureza, mas antes do avanço científico que observamos nos últimos séculos, as explicações para as nossas angústias e questionamentos não eram encontradas majoritariamente na ciência, mas na filosofia e principalmente no misticismo. Criaturas fantásticas como monstros e deuses geralmente eram utilizadas em diversas culturas para explicar fenômenos até então incompreensíveis para uma boa parte dos povos. Mas e se algumas dessas figuras mitológicas realmente tivessem existido? Os grifos são seres que estão presentes em diversas mitologias da antiguidade e, em uma boa parte das histórias, eles eram retratados como seres alados com corpos de leão, cabeça de águia e o dorso coberto de penas, além de possuir patas enormes que contribuíam para intensificar sua ferocidade. Os gregos, por exemplo, acreditavam que os grifos eram usados pelos deuses como guardiões, pois com toda a sua força e agressividade, eles realmente assustavam. O deus Dionísio era um que adorava utilizar os grifos para proteger sua famosa cratera de vinhos, enquanto o todo-poderoso Zeus reinava absoluto e considerava os grifos como seus cães de guarda. A título de curiosidade, os grifos faziam ninhos, assim como as demais aves. Entretanto, a matéria-prima utilizada por esses seres para construir o ninho era o ouro. E uma outra diferença é que eles não botavam ovos, mas sim ágatas, um tipo de quartzo utilizado como pedra preciosa na confecção de joias. Essa característica teria feito dos grifos um possível alvo de caçadores. Há relatos sobre essas criaturas também no Oriente Médio, principalmente na Pérsia, onde os grifos estavam ligados ao zoroastrismo, uma religião que teve forte influência na época. No caso, os grifos eram um símbolo dos magos dessa religião. Essa associação se dá pelo fato de que, como os grifos eram seres alados, por si só, eles já possuiriam algum tipo de conexão com o sagrado e o celeste. Já o corpo de leão os ligaria aos assuntos terrenos, uma situação que proporcionaria uma correspondência com os magos, pois estes eram considerados o símbolo das sabedorias celestes e terrenas, o que levaria também a uma espécie de sincretismo entre o mundano e o sobrenatural. E por mais que os grifos estejam associados ao misticismo, eles encontram sim uma correspondência no mundo real. De acordo com o portal UOL, os grifos são abutres, encontrados no sul da Europa, no sudeste da Ásia e também na África. Eu só sei que eu não gostaria de encontrar com um desses não, tá? Os ciclopes eram criaturas enormes, que possuíam uma força fora do comum e um único olho no meio da testa. A origem dessas criaturas é bem diversa, já que os ciclopes apareceram em vários mitos da Grécia Antiga. Estas criaturas são organizadas de acordo com sua origem em 3 diferentes espécies: os urânios, filhos de Uranus e Gaia, os sicilianos, filhos de Poseidon, e os construtores, originários do território da Lícia. De acordo com o site Brasil Escola, os ciclopes mais velhos são oriundos da espécie dos urânios, especialmente Arges, Brontes e Estéropes. Reza a lenda que, em razão de seu grandioso poder, esses 3 ciclopes foram presos, mas logo foram libertados por Cronos, atendendo aos pedidos de Gaia. Entretanto, não demorou muito para que esses ciclopes fossem recapturados por conta das forças que estes controlavam. Por fim, Zeus decidiu libertar esses 3 ciclopes para lutar contra os titãs. Em sinal de agradecimento, estes deram o raio, o trovão e o relâmpago para o principal deus olímpico. E como se não bastasse tudo isso, o mito diz ainda que os ciclopes ofereceram um capacete que tornava Hades invisível e um tridente a Poseidon. Com a vitória dos deuses, Arges, Brontes e Estéropes passaram a fabricar os raios de Zeus. Daí, passado algum tempo, Zeus se mostrou preocupado quando o médico Asclépio, filho de Apolo,
conseguiu aprimorar seus estudos e ressuscitar mortos. Para que isso não rompesse com a ordem do mundo, o rei dos deuses e dos homens decidiu exterminá-lo. E aí Apolo, se sentindo ofendido por Zeus, decidiu matar os ciclopes que fabricavam os seus raios. Que história, né? Os ciclopes sicilianos são geralmente ligados à descrição feita na Odisseia, obra do poeta Homero. Segundo diz a representação, os sicilianos eram selvagens, poderosos e costumavam se alimentar com plantas, animais e carne humana. Inclusive, em uma de suas aventuras, Ulisses teve que enfrentar, com a cara e a coragem, o ciclope Polífemo. Já no período helenístico, este personagem da mitologia grega foi transformado em uma fera dominada que, graças ao comando do deus Hefesto, deveria fabricar os armamentos divinos. Por fim, a terceira e última espécie de ciclopes é oriunda da Ásia Menor, na região da Lícia, onde eles realizavam grandes trabalhos que desafiavam até mesmo a própria capacidade humana. Entre os feitos atribuídos a esses ciclopes está a construção das muralhas que protegiam as cidades de Tirinto e Micenas. É a Twilight Sparkle na vida real. Cara, nós dois somos fãs. Mickey, entra pro grupo. Sai da frente. Outro ser que é dotado de poderes fantásticos e está presente em diversas mitologias pessoais da antiguidade é o unicórnio. Em algumas lendas, os unicórnios são representados como animais parecidos com cavalos, dóceis. Mas sua principal característica física é o corno único, localizado no centro da cabeça. Mas ao contrário do que pode propor esta pretensa imagem de docilidade, o unicórnio é retratado em várias culturas como um ser arisco, arredio, de grande força e de certa agressividade, com um poder imenso em seu chifre, pelos e sangue, características essas que fazem do unicórnio a fonte de cobiça de caçadores. O ponto fraco do unicórnio seriam as mulheres, já que somente moças virgens seriam capazes de domá-lo sem fazer o uso da força. Esse mito ganhou muita força principalmente no período da Idade Média, diante de uma necessidade que a Igreja Católica tinha de propagar a virgindade enquanto um valor associado à honra. No passado, o chifre de um unicórnio poderia ser confundido com a presa de um narval, uma baleia encontrada nas águas do Ártico, na Groenlândia, na Rússia e no Canadá. Inclusive na Groenlândia, onde esses pedaços de marfim ocasionalmente apareciam nas praias, as pessoas notaram que os chifres de narvais poderiam ser vendidos em outros locais. Isso fez com que essas presas começassem a entrar na Europa através de uma rota que passava pela Escandinávia e não demorou muito para que elas se tornassem objetos valiosos cobiçados por príncipes e princesas. E não é que muita gente lá na Europa acreditou mesmo que as presas de narvais, na verdade, eram chifres de unicórnios? É que poucas pessoas haviam botado os olhos em um narval na Europa naquela época. Por isso, os estudiosos do passado voltaram-se para os textos antigos em busca de respostas. O escritor romano do século I, Plínio, o Velho, escreveu sobre um animal muito feroz com corpo de cavalo, cabeça de veado, pés de elefante e cauda de javali. Além disso, supostamente de acordo com Plínio, os monoceros emitiam um som forte e tinham um único e longo chifre preto. No entanto, alguns estudiosos acreditam que, na verdade, o escritor estaria descrevendo um rinoceronte. Hoje em dia, o mito do unicórnio voltou a fazer um enorme sucesso. Em todos os lugares que olhamos, eles estão presentes, seja em festas infantis, brinquedos e estampas de roupas de crianças, adolescentes e até mesmo adultos, né? Por que não? Outra criatura que permanece viva na cultura popular é o dragão. O ano de 40.000 a.C. é a data mais aproximada das primeiras representações de criaturas que seriam parecidas com dragões. Os principais precursores da lenda dos dragões foram os dinossauros. É que há milhares de anos, quando as pessoas encontravam fósseis enterrados, elas geralmente associavam essas descobertas a monstros mitológicos ou espíritos divinos.
Mas temos ainda outros animais que contribuíram para que o mito dos dragões tomasse conta da imaginação das pessoas. Mundo afora, o jacaré chinês inspirou os dragões asiáticos, enquanto que, na Austrália, o lagarto de gola e o dragão barbudo teriam sido fontes de grande confusão. E independente se eles são criaturas do bem ou monstros, o fato é que os dragões conquistaram seu espaço na cultura pop. Tanto isso é verdade que eles se tornaram realmente um sucesso na TV, no cinema e na literatura. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Um dos meus preferidos é o Shenlong, do Dragon Ball Z.